Olá, eu sou Heloísa Fino dos Santos, autora da pesquisa intitulada Levantamento e Sistematização de Dados de Densidade Urbana em Perímetros Selecionados na Região Metropolitana de São Paulo, orientada pela professora doutora Karen Regina de Castro Marins. A pesquisa é associada ao Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP. No âmbito conceitual, a densidade urbana populacional é uma medição numérica que traduz a quantidade de habitantes presentes no espaço físico delimitado. Por sua vez, o fomento de seus estudos é primordial para o entendimento das dinâmicas populacionais, assim como o processo de adensamento em áreas atrativas, com o foco do atual estudo no entorno de vias de acesso ao transporte público metropolitano. Dessa forma, o objetivo geral consiste no levantamento e sistematização de dados demográficos a cerca de 30 perímetros na região metropolitana de São Paulo, no que diz respeito a microescalas urbanas, sendo elas os setores censitários, as quadras e os lotes. O escopo da pesquisa se resume a em torno de 18 estações localizadas no município de São Paulo, sendo elas Alto do Ipiranga, Brás, Butantã, Carandiru, Consolação, Corinthians e Itaquera, Eucaliptos, Guaianazes, Imperatriz Leopoldina, Itaim Paulista, Lapa, Pirituba, São Paulo Morumbi, Tatuapé, Tucuruvi, Vila das Belezas, Vila Mariana e Vila Prudente, e 12 estações em outras cidades da região, representadas por Barueri, Diadema, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapevi, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano. Após o levantamento de dados referentes à divisão territorial em setores censitários proposta pelo Censo de 2010, assim como os resultados universais demográficos atrelados a eles, ao processamento de tais dados e à elaboração dos mapas no software QGIS, com o intuito de obter 6 análises individuais de cada uma das microescalas, relacionadas aos raios de influência de 400, 600, 700, 1000 e 1500 metros, somado ao perímetro de interesse previamente traçado. Em síntese, o método consiste no cálculo da densidade de cada um dos componentes de determinada microescala, com o uso da ferramenta calculadora de campo, disponibilizada pelo próprio software. A fim de proporcionar uma análise comparativa quantitativa dentre as estações estudadas, ao cálculo final da densidade populacional média de cada uma das áreas de influência. Por sua vez, do ponto de vista das quadras e dos lotes, ocorre a introdução do conceito de densidade líquida, em que o espaço físico analisado se restringe às áreas destinadas ao uso exclusivo residencial, desconsiderando componentes do meio viário, como vias e calçadas. Além disso, visando maior representatividade da densidade nas quadras e lotes, a etapa de sua divisão, ou seja, quebra de feições em pequenas regiões de acordo com o traçado territorial dos setores censitários, foi empregada. No que diz respeito aos mapas gerados, os intervalos de densidade vinculados à escala de cores das legendas, assim como elementos que o compõem, são padronizados, possibilitando uma comparação visual dentre diferentes localidades estudadas. Com a aplicação do método em cada perímetro analisado, são obtidos 480 mapas no total, designados de acordo com as áreas de influência e microescalas de estudo. A partir de análises comparativas entre os mapas e os dados levantados, são caracterizados 4 principais grupos. Primeiramente, são agrupadas estações como Carandiru e Guaianazes, com base na tendência de aumento na concentração demográfica na medida em que o raio de influência se expande, com o parâmetro máximo relacionado ao raio de 1.500 metros. Em seguida, destaca-se a tendência de evolução no parâmetro demográfico até o raio de 1.000 metros, seguida de pequena queda percentual na análise de 1.500 metros. Estações como Eucaliptos e Tucuruvi compõem tal divisão. O grupo 3 é caracterizado pela estabilização da concentração demográfica em raios de menor abrangência, como os casos da Vila das Belezas e Barueri, que demonstraram valores similares de densidade a partir dos raios de 700 e 600 metros, respectivamente. Por último, o grupo 4 apresenta um pico de densidade na menor área de abrangência, ou seja, 400 metros, composto apenas pelas estações Vila Mariana e Vila Prudente. É importante ressaltar que há estações que apresentaram comportamentos individuais, sem a identificação com as tendências levantadas, sendo elas Alto do Ipiranga, Brás, Consolação e Lapa. Dessa forma, conclui-se que a pesquisa estrutura um procedimento para mapeamento multiescalar da densidade urbana, com detalhamentos na microescala. Ao potencializar a compreensão do fenômeno da densificação urbana, assim como o entendimento do cenário da concentração demográfica na região, a metodologia e resultados obtidos são capazes de sustentar estudos em outras localidades e políticas públicas adequadas para a realidade de cada perímetro averiguado. Dentre as principais constatações finais, destacam-se aspectos como índices mais baixos em estações localizadas em municípios vizinhos à cidade de São Paulo, por conta da predominância de casas sobradas como tipologia urbana.
Por fim, não foi identificado o maior densamento total líquido na área definida pelo atual Plano Diretor de São Paulo, equivalente a 700 metros, uma vez que a pesquisa tomou como base os dados do censo de 2010, período em que as estratégias de planejamento urbano eram distintas. Logo, é recomendada a reaplicação da metodologia com base nos resultados universais do censo de 2022, a fim de observar a evolução na densificação das regiões e investigar mudanças no comportamento urbano ao longo da última década. Eu gostaria de agradecer primeiramente à professora doutora Karen Regina pela oportunidade de realização da pesquisa, assim como o suporte durante todo o processo, juntamente com o apoio de seu grupo de pesquisa, e ao Programa Unificado de Bolsas promovido pela Universidade de São Paulo.